No dia 14 de agosto, Léo Dias pediu desculpas ao vivo. 7 dias depois, ele entrou na justiça pedindo R$100 mil de uma mulher que foi amiga dele durante anos. A peça que chegou ao fórum na sexta-feira tem um número redondo em cima, R$100 mil por danos morais. E embaixo tem 3 pedidos que valem muito mais do que o número. 3 proibições. 3 coisas que Antônia Fontinelli não vai mais poder dizer se um juiz assinar embaixo. E é aí que essa história deixa de ser briga de ex-amigos e vira outra coisa. O que está em jogo para ela cabe numa frase que dá calafrio: o direito de continuar falando. Vantônia Fontinelli já carrega R$50 mil de indenização, uma multa de R$1.600.000 e uma condenação penal de 3 anos e 3 meses em regime semiaberto, tudo pelo mesmo episódio de 2022. Agora chega um pedido para que ela também não possa apontar quem, segundo ela, começou aquilo. Por que um jornalista que vive de falar precisa de uma ordem judicial para mandar alguém calar a boca? Por que R$100 mil e não 50 e não 1 milhão? O que exatamente ela sabe que vale um processo? E por que ele foi fazer isso agora, exatamente 18 dias depois de ela ter contado, em público, que uma juíza já tinha mandado ela se calar dentro de uma sala de audiências? Fica comigo até o fim, porque eu vou te mostrar os 3 pedidos, um por um, com o que está escrito em cada um deles, e depois vou colocar o valor que ele pede ao lado das contas que ela já paga. Quando esses 2 números aparecerem juntos na tela da tua cabeça, você vai entender o que esse processo realmente está comprando. Sexta-feira, 21 de agosto de 2026, Rio de Janeiro. A coluna da Fábia Oliveira no Metrópolis publica a informação e o telefone do Brasil inteiro apita ao mesmo tempo. Eu acompanho esse par desde que os 2 ainda apareciam abraçados na mesma foto. E eu te digo, ninguém que estava naquelas fotos imaginava terminar assim. Para entender o tamanho do que aconteceu na sexta, você precisa saber onde Léo Dias estava exatamente 7 dias antes. Porque 7 dias antes ele estava do outro lado do balcão, no lugar de quem apanha. Quinta-feira, 13 de agosto. O assunto do Brasil era a saída de Virgínia Fonseca da Grande Rio, a coroa de rainha de bateria que ficou vaga e a corrida da escola para preencher aquele posto antes do verão. Léo Dias comentou o caso no programa dele e disse uma frase sobre o foco da influenciadora estar agora nos homens, numa referência aos rumores de que ela iria morar na Espanha para ficar perto do namorado. Foi uma frase de 10 segundos, dessas que ele solta às dezenas por semana há mais de 20 anos. Só que dessa vez a frase voltou, e voltou com carimbo. Virgínia foi para os stories e escreveu que respeito era o mínimo, e que aquilo ia ser resolvido judicialmente. Aquilo tinha endereço. No dia seguinte, sexta-feira, 14 de agosto, chegou a notificação extrajudicial. E foi só depois que o papel chegou, com o aviso de que o próximo passo era o fórum, que Léo Dias entrou ao vivo e reconheceu que tinha passado do ponto ao comentar a vida pessoal dela. Ele pediu desculpas. Disse que errou. Repara na sequência, porque ela é o coração de tudo o que vem depois. Primeiro veio a frase, depois veio a ameaça de processo, depois veio o papel, e só então veio o pedido de desculpas. A ordem importa. Uma retratação que chega antes da notificação é arrependimento. Uma que chega depois é cálculo. E Léo Dias é bom demais de conta para não saber disso. Nos dias que se seguiram, ele sumiu. As redes dele esfriaram, o ritmo de publicação caiu e a ausência de um comunicador que vive de estar presente 12 horas por dia é, por si só, um recado. Ele não anunciou pausa, não explicou nada, não deu nota oficial. Simplesmente ficou quieto. Tudo indica que aquilo era estratégia jurídica, o silêncio recomendado por advogado enquanto uma notificação está de pé. Mas é bom deixar claro, ele nunca confirmou isso. O que se pode afirmar com segurança é o que qualquer pessoa viu, que foi um homem barulhento profissionalmente virando um homem quieto de um dia para o outro. E aí chega sexta-feira, 21 de agosto. O mesmo homem que 7 dias antes tinha dito "eu errei" ao vivo, reaparece. Mas não reaparece pedindo nada, nem explicando nada.
nem devolvendo nenhuma bola. Reaparece protocolando. Vá peça que a coluna da Fábia Oliveira revelou naquela tarde pede 100 mil reais de indenização por danos morais de Antônia Fontinelli. E pede mais 3 coisas em caráter liminar, quer dizer, para valer já, antes mesmo de o mérito ser julgado. 7 dias. É esse o número que ninguém está colocando na tela. 7 dias entre o pedido de desculpas de um homem notificado e a petição de um homem que notifica. 7 dias para trocar de cadeira dentro do mesmo tribunal. Agora deixa eu te contar quem é a mulher que está do outro lado dessa peça, porque a escolha do alvo diz muito. Antônia Fontinelli tem 51 anos, exatamente a mesma idade de Léo Dias. Os dois construíram carreiras que se parecem mais do que qualquer um deles admitiria em público. Ela chegou do Nordeste ao Rio de Janeiro, em 1992, e passou uma década inteira em teatro, mais de 10 peças, antes de o Brasil saber o nome dela. A televisão veio em 2004 com A Diarista. Malhação veio em 2009. E 2012 foi o ano em que tudo aconteceu ao mesmo tempo na vida dela, para o bem e para o pior. Ela desfilou como rainha de bateria da Mocidade Independente, emplacou um papel de destaque em Balacobaco e enterrou o companheiro. Em abril de 2014, ela abriu um programa de entrevistas no YouTube. Foi ali que ela virou o que é hoje. Não era mais a atriz de novela. Era a mulher que sentava gente famosa numa cadeira e fazia a pergunta que ninguém fazia. O mesmo ofício de Léo Dias, com outro crachá. Por isso a amizade dos dois fazia sentido. Segundo o que está escrito na própria ação, eles trocavam assuntos pessoais. E trocavam mais do que isso. Ele afirma que compartilhou com ela informações que recebia das fontes dele. Isso, no ofício de qualquer jornalista, é a coisa mais cara que existe. Fonte é patrimônio. Um colunista de fofoca sem fonte é um homem sentado numa cadeira vazia. E ele diz por escrito, num documento que vai ficar guardado num cartório para sempre, que entregou esse patrimônio a ela em nome da amizade. Guarda essa frase, porque ela vai voltar. Tem um detalhe da biografia profissional de Léo Dias que a maioria da imprensa passou batido esta semana, e que, na minha cabeça, explica esse processo inteiro. Ele passou 3 anos no Metrópolis sem nunca ter assinado contrato. 3 anos. Tudo verbal, tudo na confiança, tudo no aperto de mão. Ele mesmo já contou isso publicamente, ao relembrar os bastidores da criação do portal que hoje leva o nome dele. Um dos maiores nomes do entretenimento do país trabalhou uma temporada inteira da vida dele sem um papel que garantisse o que quer que fosse. Então você tem um homem que construiu a carreira inteira em cima de acordos que ninguém escreveu. Fontes que ele nunca revelou por promessa verbal. Um emprego de 3 anos que nunca virou contrato. Uma amizade em que ele entregou o que tinha de mais valioso sem nenhuma cláusula de confidencialidade. E aí a amizade acaba. E quando acaba, ele descobre o problema de ter vivido a vida inteira sem papel. Não dá para executar uma promessa que ninguém escreveu. É exatamente isso que essa petição está tentando resolver. Ele está pedindo à justiça que escreva, agora, com força de lei, o contrato que os dois nunca fizeram. As 3 proibições que ele pede são, na prática, uma cláusula de sigilo redigida com 4 anos de atraso e assinada por um juiz em vez de pelas partes. Só que aqui a coisa complica. Porque um contrato de sigilo se assina antes. Depois que a informação já saiu, o que se pede passa a ter outro nome: apagamento. E apagamento tem outro nome no vocabulário jurídico, um nome que costuma dar muito trabalho a quem pede. Enquanto isso, a outra parte não disse absolutamente nada. Até o momento em que eu gravo isso, Antônia Fontinelli não respondeu publicamente ao processo. Nenhum story, nenhum vídeo, nenhuma nota. E quem acompanha essa mulher há uma década sabe o que esse silêncio significa, porque ela é tudo menos calada. Antônia responde. Antônia responde rápido, responde longo e costuma responder com nome, sobrenome e detalhe. Um dia inteiro de silêncio dela, com o nome dela em todos os portais do país, é o tipo de coisa que só acontece quando tem advogado no meio da conversa. Ou quando ela está esperando o momento certo.
E o momento certo, na cabeça de quem trabalha com audiência, nunca é a sexta-feira em que a notícia é do outro. É a segunda-feira em que a notícia pode ser sua. Repara numa coisa que ninguém comentou. A frase mais forte que Léo Dias soltou nessa história ficou de fora da petição. Ao falar com a Fábia Oliveira, ele disse que Antônia passou a atacá-lo para ganhar fama e que ele cansou. E completou dizendo que, se abrisse a boca e contasse como ela começou a vida no Rio, deixaria Andressa Urach de cabelos em pé. Lê de novo essa frase e presta atenção na arquitetura dela. É um homem que está pedindo a um juiz que proíba a outra pessoa de falar, e que no mesmo dia, na mesma entrevista, ameaça falar ele mesmo. Ele pede mordaça e mostra o microfone na mesma frase. Isso tem um efeito prático que vai muito além do barraco. Uma declaração dessas, dada a uma colunista e publicada com o nome dele embaixo, entra nos autos. Vira anexo. Se a defesa de Antônia Fontinelli quiser argumentar que existe uma disputa recíproca em vez de uma vítima e uma agressora, é essa frase que ela vai imprimir e grampear na contestação. Léo Dias, que é um profissional experiente e que tem advogado, sabe disso. E disse mesmo assim. Aí eu te pergunto, e quero mesmo tua resposta aqui embaixo, porque essa é a pergunta que divide esse caso ao meio. Um jornalista que ganha a vida contando o que os outros preferiam esconder pode pedir a um juiz que proíba alguém de falar dele? Ou quem escolheu esse ofício aceitou, no dia em que escolheu, que ia ser falado também? Porque a resposta a essa pergunta muda tudo o que vem agora. E o que vem agora é o conteúdo da petição, pedido por pedido, palavra por palavra. Tem 3 proibições ali dentro. 2 são mais ou menos previsíveis. A terceira é de arrepiar, e é sobre uma cantora que não tem nada a ver com essa briga. Vamos abrir a petição então, porque é ali dentro, e não nas manchetes, que essa história muda de tamanho. O pedido principal é o mais fácil de entender e o menos importante de todos. R$100 mil de indenização por danos morais. É o número que virou manchete no Brasil inteiro na sexta-feira. É o número que todo mundo repetiu. E é justamente o pedaço da peça que menos vai mexer na vida de qualquer um dos dois. Guarda ele num canto da cabeça, porque no final desse vídeo eu vou colocar esse número ao lado de outro e você vai ver por que ele é quase decorativo. O que interessa de verdade são os 3 pedidos em caráter liminar. Liminar quer dizer agora, quer dizer antes do julgamento, antes da defesa ser inteiramente apreciada, antes de qualquer produção de prova. É o instrumento que a lei reserva para quando esperar causa um dano que depois não dá para desfazer. Quem pede liminar está dizendo ao juiz: se o senhor esperar, o estrago acontece. Primeiro pedido: que Antônia Fontinelli seja proibida de divulgar informações privilegiadas e confidenciais obtidas durante a relação de amizade. Esse é o pedido que revela mais sobre quem pede do que sobre quem é pedido. Porque para redigir uma frase dessas, o advogado precisa admitir, em documento público, que existiu troca de informação privilegiada. Ou seja, a peça que Léo Dias assinou confirma, com todas as letras, que ele passou para ela conteúdo que recebeu como jornalista, fora do ar, na intimidade de uma amizade. Ele não está negando isso, né? Ele está pedindo que ela nunca conte. Segundo pedido: que ela seja impedida de atribuir a ele a responsabilidade pela exposição do caso Clara Castanho. Aqui eu preciso parar um segundo e ser muito clara com você sobre como esse vídeo vai tratar esse ponto, porque tem gente na internet tratando de qualquer jeito. O caso de 2022 envolve a intimidade de uma mulher que foi vítima, e essa mulher já teve a vida dela virada do avesso uma vez. Aqui não se repete nenhum detalhe do que foi exposto sobre ela. Nenhum. O que interessa a essa história, e a única coisa que interessa, é quem a justiça responsabilizou por aquela exposição e o que isso custou. E o que a justiça já decidiu sobre isso é o dado mais forte de todo esse caso. Antônia Fontinelli foi condenada. Em 31 de agosto de 2024, veio a notícia da condenação penal. 3 anos e 3 meses em regime semiaberto, com direito a recurso. E na esfera civil, a 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
manteve a condenação dela a indenizar Clara Castanho em R$ 50 mil por danos morais. A decisão entendeu que ela ultrapassou os limites da liberdade de expressão. E manteve também uma multa de R$ 1.600.000 por descumprimento de uma ordem judicial que determinava a retirada da publicação. Repete isso comigo devagar. R$ 1.600.000. Não pela publicação, pela recusa em tirá-la do ar depois que um juiz mandou. Guarda esse número. Eu volto nele mais para frente, e quando isso acontecer você vai entender por que o pedido de R$ 100 mil é quase uma piada de mau gosto. Terceiro pedido, e é o mais estranho dos três, que Antônia Fontinelli seja impedida de afirmar ou insinuar que Léo Dias pretende provocar a morte ou a destruição de terceiros. Você leu certo. Tem um pedido, numa ação de danos morais entre dois comunicadores, para proibir alguém de dizer que o outro quer causar consequência fatal a alguma pessoa. Isso não é o tipo de coisa que entra numa petição por capricho. Isso entra quando a frase foi dita, foi gravada e está circulando. E foi, segundo o que consta da ação, Antônia Fontinelli teria dito, no programa Na Lata, que Léo Dias não se aquietaria enquanto não provocasse consequência fatal à cantora Simaria. Segundo a mesma ação, no programa Chupim, ela afirmou que o comunicador destrói vidas. E no podcast Geral Pode, ainda segundo o processo, ela o acusou de inventar informações envolvendo ela e Marcos Paulo, o companheiro dela, que morreu em 2012. Antes que alguém corte esse pedaço e poste fora de contexto, eu não estou dizendo que ela disse isso. Eu estou dizendo o que está escrito na ação que ele apresentou. É a versão dele, redigida pelo advogado dele, e ela ainda não foi contestada por ninguém. A diferença entre essas duas coisas é a diferença entre informar e caluniar. E nesse canal a gente fica do lado certo dessa linha. Mas repara no desenho que essas três frases formam quando você as coloca em ordem. Na primeira, ele é acusado de querer causar um desfecho fatal a uma terceira pessoa. Na segunda, de destruir vidas em geral. Na terceira, de inventar informação sobre um morto. As três dizem a mesma coisa em intensidades diferentes, que ele é perigoso, que a informação que ele publica machuca gente de verdade, que existe um custo humano no ofício dele, e é por isso que ele foi ao juiz. Um colunista sobrevive de credibilidade e de anunciante. Ser chamado de fofoqueiro é o crachá. Ser chamado de mentiroso já dói, mas ser apontado como alguém que empurra pessoas para o abismo é o tipo de acusação que sai do campo da fofoca e entra no campo em que patrocinador desmarca reunião. Agora vem a parte técnica que quase ninguém está contando e que é decisiva. Um pedido liminar de proibição de falar, no direito brasileiro, esbarra numa parede muito alta que se chama vedação à censura prévia. Proibir alguém de dizer coisas que ainda não disse é, tecnicamente, censura antes do fato. Os tribunais brasileiros são historicamente resistentes a isso, e a saída habitual do judiciário é outra. Em vez de proibir de falar, responsabiliza depois de falado. Você fala e, se mentiu, paga. Ou seja, dos três pedidos liminares, os dois primeiros são exatamente do tipo que costuma ser negado. O que não quer dizer que a peça seja inútil. Muito pelo contrário. Ela funciona mesmo que o juiz negue tudo. E é aqui que fica bonito de ver, do ponto de vista da estratégia. Uma ação como essa cria três efeitos imediatos, independentemente de qualquer decisão. O primeiro é o efeito de arquivo. A partir de agora, tudo o que Antônia Fontinelli disser sobre Léo Dias passa a ser prova numa ação em curso, e ela sabe disso. O segundo é o efeito de custo. Defender-se custa advogado, custa tempo, custa comparecer. O terceiro é o efeito de narrativa. Durante meses, sempre que essa história voltar, a manchete vai dizer que ele processou, o que coloca automaticamente a outra parte no lugar de quem se defende. O protocolo já entrega quase tudo isso sozinho. Ganhar vem depois, se vier. E é aqui que eu paro e faço a segunda pergunta que eu quero que você responda nos comentários, porque essa é ainda mais espinhosa que a primeira. Se Antônia Fontinelli já foi condenada pela Justiça por aquela exposição de 2022, se já tem sentença penal
e sentença cível com o nome dela, por que Léo Dias precisa de uma ordem judicial para se desligar do caso? Uma condenação que aponta uma pessoa não deveria bastar para inocentar a outra? Ou é justamente porque não basta, porque na cabeça do público os dois nomes continuam grudados, que ele foi buscar no fórum o que 4 anos de imprensa não deram a ele? Pensa nisso com calma, porque o próximo pedaço dessa história é sobre uma tarde de audiência em que uma juíza fez com Antônia Fontinelli exatamente o que Léo Dias está pedindo agora. E ela contou tudo, com detalhe, 18 dias antes dele protocolar. Antes disso, tem uma coisa que precisa ficar registrada sobre a peça, porque é o tipo de buraco que vai virar assunto na semana que vem. Não consta publicamente qual é o juízo que recebeu a ação. Não consta o número do processo. Não consta o nome do advogado que assinou. O que existe até agora é a revelação da coluna e a replicação dela pelos portais. Isso não torna a notícia frágil, porque colunista de referência com nome e assinatura é fonte identificável, e essa é a matéria-prima desse nicho, mas serve de aviso. Quando o processo aparecer no sistema, vão aparecer também os pedidos completos, e petição inicial costuma ter mais coisa do que cabe numa nota. Uma última observação sobre o valor antes de eu virar a página. R$100 mil, numa ação de danos morais movida por uma figura pública de altíssima exposição contra outra figura pública, é um pedido contido, deliberadamente contido. Valores muito altos chamam a atenção do juiz para a intenção patrimonial e enfraquecem o argumento moral. R$100 mil é o número de quem quer que o juiz olhe para os pedidos liminares, e não para a fatura. Ele quer as proibições. O dinheiro é a moldura. E o motivo pelo qual eu tenho tanta certeza disso está no que aconteceu no dia 3 de agosto, 18 dias antes de tudo isso, numa sala de audiências do Rio de Janeiro em que ninguém filmou nada, mas de onde saiu uma história que Antônia Fontinelli fez questão de contar ela mesma. 3 de agosto de 2026. A coluna da Mariana Moraes, no Correio Brasiliense, publica o relato que Antônia Fontinelli deu sobre como foi a participação dela na audiência do processo movido por Clara Castanho. E o relato é de ficar com a boca aberta. Ela conta que entrou na sala e tentou falar. Foi interrompida pela juíza e informada de que não podia se pronunciar. Até aí, é procedimento. Numa audiência, a parte fala na vez dela e do jeito que o juiz determinar. Mas foi o que veio depois que transformou aquela tarde em história. Segundo o relato dela, quando chegou a vez de tratar do conteúdo, a juíza determinou que uma auxiliar levasse uma caixa de som JBL para dentro da sala, e o equipamento foi usado para reproduzir, em volume alto, o vídeo que Antônia tinha publicado nas redes sobre o caso. Fecha os olhos e monta a cena. Uma sala de audiências, com a juíza, os advogados, a parte contrária, o escrivão, uma caixa de som portátil, dessas de churrasco, no meio de uma mesa de fórum, e a voz da própria Antônia Fontinelli, gravada meses antes, saindo daquele alto-falante em volume alto, com ela ali sentada, obrigada a se ouvir dizendo aquilo, sem poder interromper, sem poder explicar, sem poder cortar. Ela foi condenada. E, segundo consta, a juíza destacou o desvio de caráter da influenciadora como justificativa para uma pena mais severa. Agora junta as peças, porque elas encaixam de um jeito que dá arrepio. No dia 3 de agosto, Antônia Fontinelli vai a público e conta que uma juíza a mandou calar a boca numa sala de audiências e tocou a voz dela contra ela mesma numa caixa de som. 18 dias depois, no dia 21, Léo Dias entra na justiça pedindo a um juiz que faça, por escrito e em caráter liminar, exatamente a mesma coisa, que mande Antônia Fontinelli calar a boca. 18 dias. É essa a distância entre uma coisa e outra. E é agora que eu cumpro o que prometi lá no comecinho, quando pedi que você segurasse 2 números na cabeça. Léo Dias pede R$100 mil. Antônia Fontinelli já deve, pelo mesmo episódio de 2022, R$50 mil de indenização a Clara Castanho e uma multa de R$1.600.000 por não ter tirado a publicação do ar quando a justiça mandou. R$1.650.000, somando.
e carrega, além disso, uma condenação penal de 3 anos e 3 meses em regime semiaberto, noticiada em agosto de 2024, portanto há quase 2 anos, ainda sujeita a recurso. Faz a divisão comigo. 1.600.000 dividido por 100.000 dá 16. Exatamente 16. A multa que ela já arrasta por aquela história é 16 vezes maior do que a indenização que ele está pedindo por causa da mesma história. E aí a conta escancara o que esse processo é de verdade. Se Léo Dias quisesse dinheiro, o pedido seria outro. Ninguém entra na justiça contra uma pessoa que carrega uma multa de 1.600.000 reais esperando receber 100.000 de verdade, com prioridade sobre o que ela já deve. Não é assim que fila de credor funciona. Ele sabe disso, o advogado dele sabe disso, e qualquer pessoa que já tenha visto uma execução de perto sabe disso. Aqueles 100.000 reais funcionam como ingresso. É o valor que você atribui à causa para poder entrar pela porta e apresentar os 3 pedidos que você realmente quer. O que ele quer são as proibições. O que ele está comprando, por 100.000 reais de pedido, é silêncio. E ele foi comprar esse silêncio 18 dias depois de ela contar, na primeira pessoa, com nome de programa e detalhe de caixa de som, o que é ser mandada calar dentro de uma sala. Eu vou deixar essa aqui e quero que você seja bem honesto na resposta. Se uma juíza já mandou essa mulher se calar, e se a justiça já a condenou nas 2 esferas por aquela exposição, o que sobra para um juiz proibir? Ou o pedido de Léo Dias não é sobre o que ela pode dizer no futuro, mas sobre o que ela ainda não disse e ele sabe que ela pode dizer? Porque tem uma frase dele que não sai da minha cabeça desde sexta. A frase sobre abrir a boca e contar como ela começou a vida no Rio. Ele ameaçou contar algo sobre ela. E no mesmo movimento, foi ao fórum pedir que ela seja impedida de contar algo sobre ele. 2 microfones apontados um para o outro. E um deles pedindo que o juiz desligue o do outro. Tem outra coisa nessa história que quase ninguém está enxergando e que muda o retrato dos dois. Porque a vida de Antônia Fontinelli também é uma vida inteira construída sem papel, e isso já custou caríssimo a ela uma vez. Ela viveu com o diretor Marcos Paulo em união estável de 2005 a novembro de 2012, 7 anos. Ele era um dos grandes nomes da direção da televisão brasileira, um homem que fez novela que o Brasil inteiro assistiu, e morreu aos 61 anos, de embolia pulmonar decorrente de complicações de um câncer de esôfago. Novembro de 2012, quase 14 anos atrás. Ela era a companheira dele, mas não era a esposa no papel. E aí veio o que sempre vem quando a relação era de fato e não de cartório: a disputa. Antônia Fontinelli entrou numa batalha judicial longa com as 3 filhas do diretor, pela herança que ele deixou, estimada em cerca de 25 milhões de reais. Uma briga que dividiu opinião no país inteiro na época, com metade do Brasil chamando ela de golpista e a outra metade lembrando que 7 anos de vida em comum são 7 anos de vida em comum, com ou sem certidão. Ela ganhou, mas ganhou em julho de 2019. Faz a conta comigo, porque é ela que dói. Marcos Paulo morreu em novembro de 2012. O reconhecimento dela como herdeira legítima saiu em julho de 2019. 6 anos e 8 meses. Ela passou 6 anos e 8 meses em fórum para que um juiz escrevesse no papel aquilo que ela dizia que já existia na vida real. Agora volta lá para o começo desse vídeo e olha para Léo Dias de novo. 3 anos no Metrópole sem contrato assinado. Tudo verbal, tudo na confiança. Uma amizade em que ele entregou fonte jornalística sem nenhuma cláusula escrita. E agora, um pedido para que um juiz redija, com 4 anos de atraso, o sigilo que ninguém assinou. Esses dois passaram a vida inteira apostando no aperto de mão, e os dois acabaram no mesmo lugar, sentados num fórum, pedindo a um estranho de toga que escreva o que eles não escreveram. E tem uma pergunta que o público fez sozinho, sem ninguém puxar, na primeira noite em que essa notícia circulou. Embaixo dos vídeos que saíram na sexta, alguém escreveu uma frase que resume o que meio Brasil está pensando, que é uma surpresa essa mulher ainda ter dinheiro, com tanto processo que ela leva e perde,
e que a pessoa não sabia se aquilo vinha da herança do Marcos ou de trabalho. A pergunta é dura, e é a pergunta certa. Ela mira exatamente no ponto que o processo de Léo Dias toca sem tocar. Porque a estrutura financeira de Antônia Fontinelli é, hoje, o assunto mais delicado da vida dela. Ela tem um patrimônio que veio de uma decisão judicial de 2019, tem uma carreira digital que funciona, tem programa próprio há mais de 10 anos e tem, do outro lado da balança, uma multa de R$ 1.600.000, uma indenização de 50 mil e uma condenação penal aguardando desfecho. E não é a única conta aberta no nome dela. O Migalhas, que é publicação especializada em justiça, noticiou que ela foi condenada por xenofobia e teve conta penhorada. Ou seja, o histórico de execução contra ela existe, está documentado e já saiu do papel para o extrato bancário pelo menos uma vez. Some tudo isso e você entende por que o pedido de R$ 100 mil é quase simbólico. Ele entra numa fila que já tem gente na frente. Mas repara no efeito colateral, que é onde mora a crueldade fina dessa jogada. Uma ação nova, com cobertura nacional, coloca de volta em circulação toda a lista de condenações anteriores dela. Cada portal que noticiou o processo de sexta-feira repetiu, no terceiro parágrafo, o histórico. E é assim que uma petição de R$ 100 mil faz um estrago de milhões em reputação sem gastar um centavo a mais. Agora, para ser justa com os dois lados, tem um detalhe do comportamento recente dela que ajuda a explicar por que Léo Dias resolveu ir para o fórum justamente agora, e não em 2023, nem em 2024. Antônia Fontinelli está em fase de acusação aberta. Em abril, ela acusou publicamente Carlinhos Maia de usar cocaína, e o influenciador respondeu na hora dizendo que ia processá-la. Que fique claro, aquilo foi acusação dela, negada por ele, e não existe nada comprovado ali. Mas o padrão salta aos olhos. Ela nomeia gente grande. E ela nomeia sem trazer prova junto. Quem trabalha ao lado de uma pessoa assim durante anos sabe uma coisa que o público não sabe. Sabe exatamente onde estão os arquivos. E quando essa pessoa começa a nomear em série, quem tem mais a perder é quem lhe contou mais coisa. Volta comigo àquela frase que eu te pedi para guardar lá atrás. Léo Dias afirma, por escrito, na própria ação, que compartilhou com ela informações que recebeu das fontes dele. Pensa no que isso significa na prática. Fonte é o único ativo intransferível de um jornalista. É o motivo pelo qual gente com carreira inteira construída aceita ir preso em vez de revelar um nome. E ele diz, num papel que agora está num fórum, que entregou esse ativo a uma amiga em conversa privada. Se essa amiga um dia decidir contar de quem veio cada furo dos últimos anos, o estrago cai direto no negócio dele. Cai em cada pessoa que já lhe entregou um áudio, um print, uma informação, acreditando que aquilo morria ali. Fonte queimada não volta. E fonte que vê uma colega ser exposta não liga mais. É por isso, na minha leitura, que os R$ 100 mil são detalhe, e que o primeiro pedido liminar é o pedido de verdade. Aquele em que ele quer proibir a divulgação de informação privilegiada obtida na amizade. Aquele é o pedido que protege o meio de vida dele. Os outros dois protegem o nome. Esse protege a fonte de renda. E olha o tamanho do problema em que ele se meteu para conseguir isso. Para pedir essa proteção, ele teve que admitir em documento público que houve vazamento de fonte. Um jornalista escreveu, com a assinatura do advogado dele, que compartilhou com terceiro informação obtida em apuração. Isso agora é público. Isso agora está em todos os portais. Isso agora é uma linha que qualquer futura fonte dele vai ler antes de ligar. Ele foi ao fórum para fechar uma porta e, ao redigir o pedido, precisou descrever a porta. Enquanto isso, Léo Dias segue no ar. Ele continua apresentando o melhor da tarde, continua com o portal que leva o nome dele, continua sendo o nome mais citado do entretenimento brasileiro. A semana dele começou com um pedido de desculpas ao vivo e terminou com uma petição de R$ 100 mil. E entre uma coisa e outra, ele sumiu por alguns dias e voltou sem explicar por quê. Antônia Fontinelli, do outro lado, segue calada. Até agora,
nenhuma resposta pública ao processo, nenhum story, nenhuma live, nenhuma nota. Uma mulher que responde tudo escolheu não responder isso. E o silêncio dela é, nesse momento, o dado mais interessante de toda a história. Porque existem só duas explicações possíveis. Ou ela está seguindo orientação jurídica, e nesse caso a resposta vai vir por petição e não por story. Ou ela está montando alguma coisa, e nesse caso a resposta vai vir com hora marcada, no programa dela, do jeito que ela sabe fazer. Se for a segunda, o pedido liminar de Léo Dias vira uma corrida contra o relógio, porque uma proibição judicial só vale a partir do momento em que é deferida. Tudo o que for dito antes disso está dito. E é exatamente por isso que ele pediu em caráter liminar. Tem um nome nessa petição que não deveria estar nela, e é o nome que mais me incomoda: Simaria. A cantora não tem parte nessa briga. Ela não processou ninguém, não foi processada, não apareceu em lugar nenhum dessa história. Mesmo assim, o nome dela está num pedido liminar de dois comunicadores que se desentenderam, porque, segundo a ação, foi ela a terceira pessoa citada quando Antônia Fontinelli teria dito, no programa Na Lata, que Léo Dias não sossegaria enquanto não provocasse uma consequência fatal. É assim que funciona a máquina desse meio, e vale a pena parar 10 segundos nisso. Uma frase dita num programa em 2000 e não sei quanto, sobre uma cantora que estava passando por um momento difícil, vira anexo de um processo anos depois entre duas pessoas que nem são ela. O nome dela volta a circular em todos os portais do Brasil hoje, sem que ela tenha feito nada, sem que ninguém tenha pedido licença. E quem já viu esse filme sabe, daqui a 3 dias vai ter vídeo perguntando o que Simaria tem a ver com isso. Agora deixa eu te explicar por que esse caso todo pesa mais do que uma briga comum, e por que a justiça brasileira endureceu tanto nesse tipo de história nos últimos anos. A resposta está naquela multa de R$1.600.000. Repara na origem daquela multa. Ela nasceu de um descumprimento. Um juiz mandou tirar do ar e a publicação continuou lá. É a diferença entre errar e insistir. O sistema tolera muita coisa de quem erra e publica. O que ele não tolera é ignorar uma ordem. Cada dia de publicação no ar depois da ordem virou dinheiro na conta, e a conta chegou a R$1.600.000. Esse número é o recado que o judiciário mandou para o mercado inteiro de fofoca digital. A partir daqui, remover é mais barato que discutir. E Antônia Fontinelli não foi a única a receber esse recado naquele processo. Segundo a cobertura da época, a influenciadora Dri Paz também foi condenada, no valor de R$70.600. 2 mulheres, 2 condenações, valores diferentes, mesmo episódio. Uma delas com sentença penal de 3 anos e 3 meses em regime semiaberto, com direito a recurso, noticiada no fim de agosto de 2024. Isso foi há quase 2 anos. Quase 2 anos em que o nome de Antônia Fontinelli passou a vir sempre acompanhado dessa linha em qualquer matéria sobre ela. E é aqui que eu entendo, e até certo ponto compreendo, a lógica do outro lado. Porque Léo Dias também carrega uma linha, e a dele se chama associação. Em qualquer conversa de internet sobre 2022, o nome dele aparece junto. Nenhuma decisão judicial mandou que fosse assim. Foi a repetição. E repetição, na internet, funciona como sentença sem juiz. 4 anos disso. 4 anos vendo o próprio nome grudado num episódio pelo qual outra pessoa foi condenada em 2 esferas. 4 anos em que cada tentativa de se desassociar rendia mais um dia do assunto no ar. Foi por isso que ele foi ao fórum. E é por isso que, dos 3 pedidos, o segundo é o mais humano de todos: impedir que ela continue apontando o dedo. O que ele quer ali cabe numa frase curta: que parem de dizer que foi ele. O problema é que a justiça brasileira não costuma dar esse tipo de ordem. Ela dá indenização depois, não mordaça antes. E, quando dá, a decisão vira notícia maior do que a briga. Então o desfecho mais provável, e eu quero deixar isso registrado aqui hoje para a gente conferir depois, é o seguinte: os pedidos liminares de proibição de falar têm chance pequena de serem deferidos integralmente. O pedido de indenização segue seu curso normal, que é lento e que se arrasta por anos.
E, no meio tempo, os dois continuam no ar. Os dois continuam com o programa. Os dois continuam falando. Só que agora, cada palavra que um disser sobre o outro tem número de processo. No fim das contas, aquela petição de sexta-feira é um documento sobre confiança. É o que sobrou de uma amizade em que duas pessoas de 51 anos, que fizeram carreiras quase idênticas em lados diferentes da mesma calçada, se contaram tudo o que tinham sem escrever uma linha. Ele entregou fonte. Ela entregou vida pessoal. Nenhum dos dois pediu recibo. E quando isso acabou, o único lugar onde dava para pedir recibo era o fórum. Lembra da pergunta que eu fiz lá no começo, sobre por que ele foi fazer isso agora? Você tem a resposta inteira. Ele fez isso agora porque no dia 14 ele descobriu, na pele, com uma notificação da Virgínia na mão, o que é estar do lado de quem apanha. 7 dias depois, ele estava do lado de quem bate. O calendário não fez isso sozinho. Foi uma semana em que um homem que passou 20 anos achando que estava acima do sistema, descobriu que o sistema também serve para ele. E o que estava em jogo ficou assim. Ela pode continuar falando por enquanto e continua devendo R$1.650.000 e carregando 3 anos e 3 meses de pena a recorrer. Ele conseguiu por R$100.000 de pedido que o Brasil inteiro passasse uma sexta-feira falando que quem foi condenada por aquilo em 2022 foi ela. Talvez tenha sido esse o objetivo desde o começo. Talvez os R$100.000 nunca tenham sido para receber, e a liminar nunca tenha sido para ser deferida. Talvez a petição fosse a manchete, e a manchete fosse a sentença. Fica um detalhe que a gente vai acompanhar aqui de perto, e eu te dou a régua para conferir comigo. Se nas próximas horas, Antônia Fontinelli publicar uma resposta gravada, longa, com data e nome de programa, é sinal de que ela vai contar alguma coisa nova, e que a corrida contra a liminar começou. Mas se o que vier for uma nota curta, escrita, assinada por advogado, então ela decidiu jogar dentro do fórum, e essa história vai sair da internet e entrar num prazo processual de meses. As duas saídas dizem coisas muito diferentes sobre o tamanho do que ela ainda tem guardado. Eu fico com uma imagem na cabeça e não consigo tirar. Uma sala de audiências no Rio, uma caixa de som de churrasco em cima de uma mesa de fórum e a voz de uma mulher sendo tocada em volume alto contra ela mesma, com ela ali, sentada, sem poder falar. 18 dias depois, um homem que foi amigo dela pediu a um juiz que fizesse a mesma coisa, sem a caixa de som. Me diz uma coisa antes de você sair. Quando duas pessoas se contam tudo achando que aquilo nunca vai sair dali, quem é o dono do segredo? Quem contou ou quem ouviu?